Bom dia, pessoal. Matéria da Folha de São Paulo. Lula assina decreto que permite resposta do país à tarifa de Trump. Resumo da matéria. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta segunda-feira o decreto que regulamenta a lei da reciprocidade, instrumento que permitirá ao Brasil adotar medidas de retaliação proporcional às sobretaxas impostas pelo governo dos Estados Unidos, liderado por Donald Trump. A lei, aprovada pelo Congresso em abril, ganha agora os procedimentos detalhados para sua aplicação, com publicação prevista no Diário Oficial da União nesta terça-feira, 15. A medida surge em resposta ao anúncio de Trump de elevar para 50% as tarifas sobre produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos a partir de 1º de agosto. Inicialmente, os Estados Unidos já haviam imposto uma sobretaxa de 10% em abril, elevando, por exemplo, a tarifa do etanol de 2,5% para 12,5%. Com a nova decisão, esse percentual saltará para 52,5%, impactando setores como aviação, aço, alumínio, carnes, suco de laranja e outros. O decreto estabelece 2 ritos distintos para a aplicação da reciprocidade. Um rito ordinário para casos não urgentes, que passará por análise da CAMEX, Câmara de Comércio Exterior, e incluirá consultas públicas. E um rito expresso para situações excepcionais, avaliado por um comitê interministerial presidido pelo Ministério do Desenvolvimento, com participação de Fazenda, Itamaraty e Casa Civil. O governo brasileiro destacou que a lei não cita nominalmente os Estados Unidos, mas permite reações rápidas a medidas unilaterais de qualquer país que prejudiquem a competitividade dos produtos nacionais. Enquanto isso, o governo Lula montou um comitê de crise, liderado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, para ouvir os setores afetados e discutir estratégias. Nesta terça-feira, 15, ocorrerão reuniões com representantes da indústria, como aviação, aço e calçados, e do agronegócio, como carne, suco de laranja e café. Além disso, o Brasil pretende dialogar com empresas norte-americanas instaladas no país, que também serão impactadas pelas tarifas. A tensão comercial tem raízes políticas. Trump vinculou as tarifas ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo STF, chamando-o de caça às bruxas e criticando decisões judiciais sobre redes sociais. Lula, por sua vez, rejeitou a interferência e afirmou que a soberania brasileira não está em negociação. Apesar da postura firme, o governo ainda busca uma solução diplomática, mas deixou claro que se as tarifas entrarem em vigor, a resposta será proporcional. A lei da reciprocidade abre caminho não apenas para tarifas equivalentes, mas também para restrições a investimentos e suspensão de direitos de propriedade intelectual de empresas dos Estados Unidos. O embate coloca em risco bilaterais de mais de 80 bilhões de dólares e pode afetar o crescimento econômico do Brasil, mas também oferece a Lula uma narrativa política em defesa da soberania nacional às vésperas do ciclo eleitoral de 2026. Enquanto isso, o mercado aguarda os próximos passos, com o real sofrendo volatilidade e setores exportadores em alerta. Matéria de O Globo. PGR pede ao STF condenação de Bolsonaro e mais 7.
Resumo da matéria. A Procuradoria-Geral da República pediu formalmente ao Supremo Tribunal Federal a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 integrantes do seu governo por envolvimento na tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. O documento de 517 páginas foi entregue ao ministro relator Alexandre de Moraes na noite desta segunda-feira, faltando menos de 15 minutos para o fim do prazo. A acusação descreve Bolsonaro como o líder e principal articulador de uma organização criminosa que agiu para minar a democracia, com o objetivo de impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Entre os crimes atribuídos ao ex-presidente estão tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado ao patrimônio público e deterioração de patrimônio tombado. As penas somadas podem ultrapassar 40 anos de prisão. Além de Bolsonaro, a PGR pediu a condenação de 7 aliados próximos, considerados parte do núcleo crucial da trama. O general Walter Braga Neto, ex-ministro e vice na chapa de 2022, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens e delator, o deputado Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN, o almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, o general Augusto Heleno, ex-GSI, e o general Paulo Sérgio Nogueira, ex-defesa. Braga Neto, por exemplo, é acusado de participar do plano Punhal Verde e Amarelo, que previu o assassinato de Lula, do vice Alckmin e do ministro Moraes. A PGR destacou que a trama foi documentada pelos próprios réus, com evidências como a minuta do golpe, encontrada na casa de Anderson Torres, registros de reuniões golpistas e mensagens que detalhavam planos para anular as eleições, prender autoridades e intervir em tribunais. Procurador-Geral Paulo Gonet afirmou que o golpe não se consumou devido à resistência de setores das Forças Armadas, especialmente do Exército e da Aeronáutica, que mantiveram lealdade à Constituição. Sobre Mauro Cid, a PGR reconheceu sua delação premiada, mas criticou omissões e resistência em relação a fatos graves, como o plano de assassinato de autoridades. Por isso, recomendou que a redução de sua pena fosse limitada a 1/3, descartando perdão judicial ou conversão para penas restritivas de direitos. Em resposta, Bolsonaro publicou um texto nas redes sociais acusando o sistema de buscar sua destruição física e de ameaçar as liberdades dos cidadãos. Ele se posicionou como vítima de perseguição política e comparou a situação brasileira a regimes autoritários. O processo agora entra na fase final de alegações, com prazo de 15 dias para as defesas se manifestarem. A expectativa é que o julgamento ocorra em setembro, com sessões extraordinárias, e que as primeiras condenações ou absolvições sejam definidas até outubro. O caso ocorre em meio a tensões internacionais, com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendendo Bolsonaro e impondo tarifas comerciais ao Brasil, o que foi rebatido pelo STF como interferência indevida. Matéria do Estadão. PGR pede ao STF condenação de Bolsonaro por trama golpista. Resumo da matéria. A Procuradoria-Geral da República, por meio do Procurador-Geral Paulo Gonet, apresentou ao Supremo Tribunal Federal, dentro do prazo final, poucos minutos antes da meia-noite de 14 de julho,
as alegações finais na ação penal 2668, conhecida como Núcleo 1 da trama golpista. No documento, de 517 páginas, a PGR solicita a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de 7 aliados, entre ex-ministros e militares, pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático, dano qualificado ao patrimônio público e deterioração de patrimônio tombado. Segundo Bonet, Bolsonaro desenvolveu e implementou plano progressivo e sistemático de ataque às instituições democráticas, usando a estrutura estatal para alimentar a radicalização, propagar desinformação e preparar um decreto golpista, inclusive numa reunião com chefes das Forças Armadas, conforme confirmado pelo próprio ex-presidente em entrevista ao UOL. A acusação sustenta que Bolsonaro transformou discursos públicos e transmissões oficiais em instrumentos para barrar a transição democrática. Entre os réus estão altos nomes do governo, como o almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, os generais Walter Braga Neto, Paulo Sérgio Nogueira, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, o ex-ministro Augusto Heleno, o ex-secretário pessoal Mauro Cid e o deputado Alexandre Ramagem. A PGR aponta que o golpe foi arquitetado com clareza, envolvendo plano de decreto, supressão de poderes, fechamento de cortes e até assassinato de rivalidades, incluindo Lula, Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. O golpe não se consumou graças à resistência de parte dos militares, mas em 8 de janeiro de 2023 houve depredação de prédios públicos e a PGR classifica como reforço da trama quando outras opções fracassaram. Em relação a Mauro Cid, delator que fez acordo de colaboração premiada, a PGR reconhece seu apoio, mas sugere redução de pena de somente 1/3, alegando omissões relevantes nos seus relatos. O julgamento está previsto para ocorrer entre agosto e setembro, após a fase de respostas dos réus. Cid terá 15 dias e os demais terão um prazo coletivo até meados de agosto para apresentar defesa. Este desfecho judicial se insere em um contexto de pressões políticas e diplomáticas. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump ameaçou impor tarifas de até 50% sobre produtos brasileiros, acusando o processo de caça às bruxas, enquanto Eduardo Bolsonaro pressiona por uma anistia para o pai e seus aliados, e até sugere sanções ao ministro Moraes. Bolsonaro, que já está inelegível até 2030, enfrenta também condenação por abuso de poder eleitoral, mas mantém forte influência entre seus seguidores. Dentro do cenário político, o governador Tarcísio de Freitas surge como possível sucessor à direita, equilibrando seu discurso diante das pressões de Trump e dos bolsonaristas. Em resumo, a PGR formula um pedido robusto de condenação com penas somadas que ultrapassam 30 a 40 anos de prisão, fundamentado em farta prova documental. Gravações, minutas do golpe, atas, mensagens e depoimentos de investigadores e delatores. O caso entra agora na reta final, com fortes repercussões no STF, no cenário político brasileiro e nas relações internacionais. Amanhã estaremos aqui com novas notícias para vocês. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Até amanhã!